Olá, seja muito bem-vinda a Entre Si. Eu sou a Carol Taff, psicóloga, e hoje eu vou falar do segundo capítulo do livro Das Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarice Píncolas Stess, que é o Barba Azul. O Barba Azul é um senhor bem grande, ele é um homem bem grande, que tem a barba literalmente azul. Bem escuro, de um azul índigo meio estranho. E ele é galanteador. Ele dá em cima de 3 irmãs ao mesmo tempo. E nenhuma delas dá muita bola pro Barba Azul. Um dia, ele resolve convidar as 3 irmãs e a mãe para irem na floresta fazer um piquenique. Ele leva os cavalos dele, todos enfeitados com fitas e sinos. Tem uma tarde maravilhosa com as meninas e com a mãe das meninas. Os cães dele guiam o caminho inteiro, protegem a estadia delas. Em algum momento eles param debaixo de uma árvore gigante, comem as guloseimas e o dia corre tudo bem. Na hora de voltar para casa, as 3 irmãs ficam tagarelando a respeito desse Barba Azul, que inclusive é um mágico fracassado. Esqueci de contar este pequeno detalhe. E as 2 irmãs mais velhas, apesar do dia ter sido muito bom, elas continuam com uma certa aversão, um estranhamento desse homem e decidem que nunca mais vai ver. A irmã mais nova começa a achar que esse cara não é tão ruim assim, que ele não pode ser tão mal. Como é que um cara que proporciona um dia tão agradável pode ser tão mal? E conforme ela vai conversando consigo mesma, ela vai achando essa pessoa de exótica para um cavalheiro distinto. E aí vão se passando os dias, os contatos, e quando o Barba Azul pede a irmã mais nova em casamento, ela aceita. Pois bem, estão casados. Um dia o Barba Azul chega nela e fala assim: olha, eu vou precisar viajar por uns dias, você pode ficar à vontade na mansão, que fica no bosque, que tem 3 andares, que é maravilhosa. Você pode pedir para os cozinheiros fazerem o banquete que você desejar, pode chamar sua família, você pode abrir todas as portas que você quiser, todos os cofres que você quiser, vou te entregar o meu molho de chaves. Cada andar tinha mais de 100 salas e eram 3 andares. Você pode fazer o que você quiser, exceto usar essa chavinha pequenininha aqui com arabesco. Pois bem, foi viajar. E a caçula fez que chamou as irmãs, contou para elas quais eram as condições da casa e as irmãs com certeza ficaram curiosas. O que essa chavinha pequena mostra? E lançaram um jogo. Vamos tentar descobrir quais são as chaves, que porta que abre tal coisa. E cada porta que elas iam abrindo, uma coisa mais maravilhosa que a outra ia aparecendo. Numa tinha dinheiro, na outra tinha joias, na outra tinha iguarias e por aí vai. Até que passaram-se as horas, passou-se o tempo e eles foram até o porão. Chegando no porão, dava de encontro com uma parede que aparentemente não tinha nada. E aí eles ouvem um ranger de uma porta. Quando elas vão para o final dessa parede, tem uma portinha bem pequenininha que bateu. Aí uma das irmãs, não tem dúvida, pega a chavinha pequenininha com arabesco e abre essa portinha pequenininha. Quando elas entram, tá tão escuro, que elas precisam voltar e pegar uma lamparina. Quando elas conseguem iluminar a sala, elas dão de cara com uma poça de sangue enorme e com muitos ossos, muitas caveiras e várias cabeças humanas empilhadas como se fossem triângulos assim de pirâmides de maçãs, só que eram cabeças. Elas ficam horrorizadas, perdem o ar, saem da sala com tudo e a porta se tranca novamente. Nesse momento, aquela chavinha pequenininha começa a verter sangue. Ela começa a chorar sangue. E a irmã caçula fica desesperada. Primeiro ela tenta lixar a chavinha com uma escova de crina. Não funciona. Depois ela coloca cinza, não funciona. Pega a aba do avental, tenta secar, o avental fica ensanguentado e a chave não para de minar sangue. Coloca no fogo, tenta cauterizar, faz de tudo e nada dessa chave parar de chorar sangue. Por fim, ela decide tirar do molho,
coloca num guarda-roupa e quando o marido chega, ele vai lá, pergunta das chaves. Ah, como é que foi? Não, foi tudo bem, tudo certo. Suas irmãs vieram, foi tudo tranquilo. E você tá com as minhas chaves? Tô, olha aqui o molho das chaves. E ele vai direto na chavinha pequenininha. Cadê a chavinha de arabesco? Ah, nossa, a chavinha? Acho que eu perdi. Você abriu, né? Você fez justamente o que eu falei que não era pra você fazer. Você abriu a porta que não era pra você abrir. E aí ele vai com a mão no rosto dela como quem vai fazer um carinho, mas ele puxa os cabelos dela e começa a arrastar ela pro porão. Nisso que ele arrasta ela pro porão, ele vai gritando com ela, chamando ela de traidora, dizendo que ela tinha feito justamente o que ele tinha proibido e que então ela teria o mesmo destino de todas as suas ex-esposas, que ela ia ser morta do mesmo jeito que as ex-esposas foram mortas. E aí que ela entende tudo aquilo que está acontecendo. Então ela pede, pelo amor de Deus, para ele dar 15 minutos para ela, porque ela precisa rezar, ela precisa se reconciliar com Deus e depois ela volta para a morte dela. Aí ela sai correndo do porão, vai até o quarto dela e começa a gritar para as irmãs: Irmãs, irmãs, será que vocês estão vendo os nossos irmãos? Vocês estão vendo os nossos irmãos? Tipo, pedindo ajuda, né? Dando a dica, olha, vocês estão vendo os nossos irmãos? E as irmãs, não, a gente não tá vendo. E ela continua gritando. E nisso o Barba Azul vai ficando irritado, ele sai do porão e vai atrás dela para pegar a irmã mais nova e levar para o seu fim, levar para sua morte. Quando ele vai atrás da irmã e finalmente consegue pegar ela, na distância surge a esperança, esses irmãos finalmente chegam, entram com cavalo e tudo dentro do castelo, sobem as escadas ainda montando nos cavalos, encurralam o Barba Azul, esfaqueiam, esquartejam o Barba Azul e depois entregam os seus pedaços para que ele seja comido pelos corvos. E assim, a irmã caçula se salva de uma morte sangrenta. Esse é o conto do Barba Azul. Agora a gente vai destrinchar quem é o Barba Azul. Então vamos lá. O Barba Azul, ele é um mágico fracassado. O que a Clarissa quer contar pra gente com isso? Que ele é uma pessoa que tentou fazer algo maravilhoso, que tentou seguir algo muito bonito e não conseguiu. Ela compara o Barba Azul com outros personagens mitológicos históricos. Ela compara ele com Lúcifer, por exemplo, que, sendo um anjo que tentou ser maior do que Deus, cai e vai para as trevas, não é bem sucedido na sua missão. Ela compara com Ícaro, que quando tenta voar mais alto do que pode e fica próximo ao sol, o calor é tão forte que derrete suas asas e ele cai em profunda morte. E vai comparando ele com outros personagens, mas basicamente o Barba Azul é um homem fracassado. Ele não consegue atingir o auge dos seus sonhos. E o que o Barba Azul quer? Matar os sonhos de outra pessoa. Não quer permitir que essa pessoa brilhe, não quer permitir que essa pessoa seja luz. Por um ato de inveja, um ato de frustração, ele não quer que outra pessoa seja bem-sucedida e mais. A partir do momento que ele domina e subjuga essa pessoa, impedindo que ela seja iluminada, ele também mostra poder, dominância sobre aquela pessoa. Esse é o aspecto psicológico do Barba Azul. Mas a Clarissa faz um adendo muito interessante. O Barba Azul, a gente não pode esquecer que esse é um livro de contos sobre a nossa psique. Ele é também um personagem dentro da nossa mente. E a Clarice fala que todos nós, homens e mulheres, temos um Barba Azul dentro de nós. Nas mulheres, ela está representada nesse conto através do Barba Azul. Talvez nos homens ele seja representado de uma outra maneira. E que o Barba Azul, esse predador natural, ele nasce com a gente. A gente vem de fábrica com o Barba Azul aqui dentro, que diz que a gente não é bom o suficiente, que a gente não é capaz o suficiente. Mas, na verdade, ele quer a sua morte, ele quer o seu fim, a sua aniquilação.
E aí a gente vai depois ver quem é essa menina e a dinâmica dela com esse rapaz para entender o que fazer com esse Barba Azul, com esse predador natural que está na nossa mente. Aqui eu quero aproveitar para fazer um parênteses, que a gente tem uma divisão técnica, digamos assim, entre a psicologia junguiana, que é do livro, e da existencial fenomenológica. Na junguiana, e assim como na psicologia de Freud, a gente tem, vamos colocar, simbolicamente falando, pessoinhas dentro da nossa cabeça, né? Estruturas psicológicas dentro da nossa psique, dentro da nossa alma. E é a interação desses personagens, dessas partes da nossa psique, que são a psicodinâmica. Por isso que ele tem esse nome, porque existe um dinamismo entre as partes da nossa alma, entre as partes da nossa psique, e as nossas escolhas diante desse dinamismo é que fazem o nosso desenrolar, o nosso existir no mundo, dentro do ponto de vista junguiano. Na fenomenologia existencial, essas personagens não existem, não existe um dinamismo entre elas, mas as situações em que você tem que fazer essas escolhas também fazem o desenvolvimento e o vir a ser de cada um de nós. Quem que é essa menina, essa caçula? Ela é uma mulher jovem, ingênua, que ignora os seus instintos selvagens. Ela ignora o fato que ela tem uma aversão inicial ao Barba Azul. Ela ignora que ele dava em cima das 3 irmãs ao mesmo tempo. Ela ignora que as irmãs que são mais velhas também não gostam do Barba Azul e decidem nunca mais ver ele. Ela ignora que todos esses elementos, né, o próprio instinto dela, ela fareja que essa situação não é muito boa, porque ela cai nesse mundo de cavalos com sinos e laços, um piquenique maravilhoso e um cara muito engraçado, divertido, que proporciona uma tarde maravilhosa. A Clarice fala assim: somos ingênuas e nos convencemos a entrar em situações muito confusas. Não ser iniciada nos detalhes das questões significa estar num estágio da nossa vida em que somos propensas a perceber apenas o que está às claras. Quem nunca, né? Quem nunca desconfiou dos próprios instintos e foi atrás do que estava parecendo mais maravilhoso, que estava mais à vista e parecia inofensivo? E ela faz ainda, a Clarissa, um comparativo de nós mulheres ingênuas, né? Em algum momento todas nós fomos, talvez em alguns momentos ainda sejamos, eu não sei qual é a idade de quem está me assistindo aqui. Ela faz um comparativo com os filhotes que tomam as lições da mamãe loba em relação aos seus predadores. Muitas mulheres não chegam a receber os ensinamentos básicos a respeito de predadores que a mãe loba dá aos filhotes, como por exemplo, se for ameaçador e maior que você, fuja. Se for mais fraco, pense no que você vai fazer. E se estiver doente, deixe-o em paz. Seriam instruções básicas de como lidar com um predador. E aí essa menina, essa jovem, está nessa fase. Quando ela vai para a casa do Barba Azul e quando ela se dá conta de que, abrindo o porão, ela vai ser morta, ela está sendo ameaçada de morte, como todas as outras ex-esposas dele foram, e no caso acabaram sendo mortas, ela tem uma iniciação. Aí ela percebe o momento em que ela está e o que ela precisa fazer para lutar pela resistência, pela vida. E não adiantaria que todas as irmãs e que a mãe, que todo mundo dissesse alguma coisa, porque ela foi ignorando aqueles conselhos e só poderia fazer a sua iniciação, ou seja, matar essa ingenuidade quando ela se vê diante da morte. Agora vamos falar um pouquinho dessa chave com arabesco. Essa chave, num primeiro momento, ela é um ponto de armadilha. O Barba Azul entrega o molho de chaves para a jovem irmã, né, a atual esposa dele, e fala que ele não pode usar. E a Clarissa fala no livro que
Proibir a mulher de usar essa chave é o mesmo que arrancar dela o direito da mulher selvagem. Por quê? Dentro daquela sala está o conhecimento, está o acesso ao que realmente acontece naquele castelo, naquela mansão. Se ela ficasse lá só seguindo as ordens do marido, você pode cozinhar o que você quiser, você pode brincar com o que você quiser, olha, você pode ter uma vida linda, desde que seja dentro do meu território, dentro das minhas ordens, dentro do meu domínio. Desde que você não faça nada além do que eu mando, não seja curiosa. Se ela segue essas ordens, ela vai ficar ali naqueles limites de conforto de uma falsa liberdade. Quando ela pega essa chave com arabesco e ela vai até o porão, abre a porta e encontra aqueles corpos, aqueles ossos, aquele sangue, ela encontra uma parte da psique dela que foi assassinada, que é a energia criativa. E aí que acontece uma coisa muito interessante, que é a chave começar a chorar, né? A chave não para. Essa chave, ela representa a pergunta crucial. Aquilo que dói na gente, a chave tá minando sangue, tá? Nossa, tá tudo bem, minha vida tá linda, mas tem uma coisinha aqui, ó, incomodando. Uma chavinha que não para de chorar, não para de gotejar sangue. E por mais que você tente, você sente, você sente, você sente, e aquilo tá ali, com você. Aquilo é a chave chorando sangue. E fazer as perguntas, o que é essa dor, o que eu tô sentindo, como tá indo minha vida, onde dói, como dói, quando dói, por que dói, isso é a pergunta. Não à toa que a gente fala em pergunta-chave. Na terapia, muitas vezes, o paciente ele sai com muito mais perguntas do que respostas. Eu vou para terapia e o psicólogo não vai me ajudar, não vai resolver para mim. Não, muitas vezes a gente vai te encher de pergunta. Não só, eu não faço só as perguntas no sentido do que eu quero entender aquela história, aquele enredo, mas também porque eu quero entender os comos, os porquês, né? A Clarissa fala que a chave, a pergunta, ela também pode estar representada por palavras. Em outras histórias, durante o livro, ela sempre vai fazer comparação com outros contos, né? Pode ser um abra-te sésamo, um simsalabim, alguma coisa mágica, né, que vai abrir um portal, um conhecimento. Tem uma outra partezinha aqui que é muito linda, eu gostaria de ler, que é assim que as mulheres que fixam metas para estar aqui ou ali, seja até certa data, nem mesmo dão o primeiro passo naquela direção, ou abandonam a jornada ante a primeira dificuldade. É assim que todos os adiamentos dão origem ao ódio a si mesma. Todos os sentimentos de vergonha são reprimidos e colocados de lado para se exacerbarem. Todos os recomeços são necessários e todos os finais já muito atrasados não se realizam. A gente não pode perder de vista que o Barba Azul, ele é o autossabotador, ele é o predador natural da nossa mente. Aquele desejo, aquele projeto, aquela força criativa que a gente tem, o Barba Azul quer prender, aprisionar, suprimir, sufocar, manter seguro num lugarzinho onde você não sofra risco nenhum e que você tenha a falsa sensação de liberdade que tá tudo bem. Mas a chavinha sangrenta fica lembrando. Não, você tem essa vontade, você tem esse desejo, você tem isso dentro de você. Vai investigar, vai ver o que é. E outra coisa assim desse conto, né, desse livro que é muito bonito, muito tocante, é quando ela vai falando das mulheres que estão como se estivessem com uma anemia, sabe? Eu não tenho força, eu não tenho coragem, eu não tenho ferramenta. Mas assim, percebe que quando a jovem irmã, junto com as irmãs dela, abre o porão, num primeiro momento ela não dá conta. Num primeiro momento ela não vai pegar aqueles ossos e ela vai resolver o que está acontecendo. Ela fica assustada, ela sai da sala, ela fica arfando.
ela fica angustiada com o que ela vê. Aí ela percebe que existe um predador dentro da casa, né? Simbolicamente a psique dela. Ela percebe que existe esse predador. E aí, num segundo momento, quando ela vê que a existência dela está ameaçada, aí é que ela se investe de aparatos, né? Ela engana o Barba Azul, ela pede 15 minutos para se reconciliar com Deus, mas na verdade ela vai chamar os irmãos. Então, ela engana esse Barba Azul, ela ganha tempo. Isso não é feito assim, num piscar de olhos. Ela ganha um tempo, no conto são 15 minutos. Na nossa vida, pode ser muito mais. E ela pede reforços psíquicos. Esses irmãos, eles vão chegar e eles vão ajudar ela. É importante também que essa parte da história faz conexão com a La Loba, que a gente falou lá no primeiro vídeo. Porque ela encontra ossos, aquilo que não pode ser destruído, aquilo que não é facilmente desaparece da psique. Então, como foi dito lá no primeiro conto da La Loba, ela, além de poder enganar e poder jogar o Barba Azul para longe, ela ainda tem a capacidade de voltar para aquele porão, investigar aqueles ossos, cantar para aqueles ossos e ressuscitar o que tem de valor dentro daquele porão. Antes da gente amarrar aqui para fazer o encerramento, tem um outro trecho do livro que eu gostaria de ler. A Clarissa falando: no meu consultório, fiquei olhando enquanto certas poetas jogavam no sofá folhas dos seus trabalhos como se a sua poesia fosse um lixo, em vez de um tesouro. E pintoras trazendo seus quadros para uma sessão e deixando que eles batessem no batente da porta. Vi o brilho de inveja nos olhos das mulheres quando tentam disfarçar a sua raiva pelo fato de outros parecerem ser capazes de criar enquanto elas próprias, por algum motivo, não conseguem. Ouvi todas as desculpas. Não tenho talento, não sou importante, não tenho instrução. Não sei o que fazer, não sei como fazer, não sei quando fazer. E mais revoltante de todas, não tenho tempo. Sinto vontade de sacudi-las até que arrependam e prometam nunca mais contar essas mentiras. Mas eu não preciso sacudi-las, pois o homem sinistro faz essa função. E se não for ele, o agente onírico fará. O que a Clarissa propõe aqui? No conto, as outras forças psíquicas da jovem mulher, que é representada pelos irmãos, esfaqueiam, esquartejam e entregam aos corvos as partes do Barba Azul para que ele seja extinto. Mas a Clarissa, ela faz uma proposta diferente. Ela não quer que o Barba Azul seja morto. Ela quer que o Barba Azul seja tratado como um veneno em que você, conhecendo ele, consegue fazer um antídoto. Por quê? Seria ingenuidade da nossa parte achar que o Barba Azul vai aparecer uma única vez na sua vida, né? O capítulo ele fala de uma iniciação psíquica, quando no ato em que essa mulher percebe que ela vai ser morta e que ela começa a lutar contra o Barba Azul, ela vai perdendo a ingenuidade e a força criativa dela vai se levantando e sobrepondo. Esse movimento ele pode ser extremamente exaustivo. Algumas mulheres elas podem se sentir muito cansadas quando elas estão num movimento de fuga, quando elas estão saindo do porão e indo para a janela pedir ajuda. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo pode estar agora, nesse exato momento, correndo do porão e indo para a sacada pedir ajuda, tomando fôlego, reunindo forças, reunindo os instrumentos, reconhecendo a mulher selvagem dentro de você para atacar esse Barba Azul. Mas, uma vez resolvida uma parte da sua psique, talvez você possa ter alguma questão de autoestima, não sei, né? Eu não me sinto bonita, eu não sou amável, eu não sou digna de amor. De repente você esteja nesse estágio e você consiga encurralar o Barba Azul e jogar ele para um lugar mais escuro da sua psique. E aí, quando você consegue reunir as suas forças, encantar esses ossos,
rever a sua beleza, né? Que eu tô dando exemplo da autoestima. Essa chave para de chorar, essa mulher criativa volta e você resolve essa ossada. Mas o Barba Azul, conforme a Clarice vai sugerindo, ele foi para um aspecto mais escondido, mais escuro da sua psique. Se você continuar iluminando áreas da sua psique, você vai encontrar o Barba Azul de novo em algum outro ponto. E talvez você encontre ele no trabalho, talvez você encontre ele na família, talvez você encontre ele no dinheiro. É uma busca sem fim. Por isso que ela fala em iniciação, porque você vai encontrar com o Barba Azul ao longo da sua vida. E à medida que você é mais forte e que você conhece mais o seu poder, o seu aspecto selvagem, o seu instinto, você reconhece esse predador, o Barba Azul também aprendeu com você e ele sabe que você é mais forte. Então, não pense que vai ficar mais fácil, porque esse game só evolui, né? À medida que você vai urbanizando a sua psique, que você vai descobrindo mais de você e habitando mais lugares de você mesma, você está mais forte, mas esse trabalho também ele é mais árduo, digamos assim, mas também mais compensador, porque você vai iluminando e conhecendo cada vez mais aspectos da sua psique. E só para gente encerrar, eu gostaria de citar uma coisa que as meninas do Talvez Seja Isso disseram, a Mariana e a Bárbara, que elas sintetizaram de uma maneira muito interessante o conto, a missão dessa jovem nessa função iniciática. O que ela precisa fazer? Ela precisa farejar essa ameaça. Ela precisa desmascarar esse Barba Azul, descobrir que ele é um predador, enganar, falar que vai lá fazer 15 minutos de reconciliação com Deus e na verdade ela está indo lá buscar reforços interiores, encontrar as suas ferramentas, encontrar o seu poder. E aí então poder lutar, entrar por essa porta e conseguir olhar os aspectos mortos da sua alma, chamar a La Loba e encantar esses ossos. E assim a gente encerra o capítulo 2 do Mulheres que Correm com os Lobos, o Barba Azul. Eu deixei aqui no link do vídeo, mais uma vez o link para o Talvez Seja Isso, mais uma vez a especificação do livro, né, para quem quiser comprar, e eu deixei também um brindezinho para quem quiser acessar um mapa mental com algumas perguntas que a gente pode fazer para nós mesmas, uma chavinha com arabesco para a gente poder se investigar. Se tiver interesse, clica lá. Por isso, por hoje é isso. Até o próximo capítulo. A Vasalisa. Beijo!